Boa noite, irmãos da Sétima Igreja Presbiteriana de Uberlândia e todos aqueles que têm nos acompanhado no Facebook, no YouTube. É um prazer, é uma alegria ter você nos acompanhando nesse momento, onde nós iniciaremos o nosso culto de louvor e adoração a Deus. E eu estou um pouco longe da câmera porque hoje eu estou acompanhado. Com a graça de Deus, nós faremos um louvor ao vivo com instrumentos para que você sinta aquela saudade de estar na igreja, de estar junto com os irmãos. Espero que agora à noite os problemas técnicos não nos impeçam de cantar, não nos impeçam de orar e de ouvir a palavra do Senhor. E eu quero dar início a esse culto, a esse momento, solicitando a você, pedindo a você que nos acompanha, que abaixe a sua cabeça, que feche os seus olhos, que se coloque na presença do nosso Deus. Nós estamos na presença dele, geograficamente em lugares diferentes, mas que bom que servimos a um Deus que é todo poderoso. E quando eu era criança eu aprendia que Deus ele é onipotente, tem todo o poder e ele é onipresente. Ele está aqui na minha casa, ele está aí na sua casa, no lugar aonde você estiver ouvindo a palavra do Senhor, participando desse culto. Deus está presente. Por isso nós vamos orar nesse momento, clamando que esse Deus que está presente, que tem todo o poder, trabalhe as nossas vidas e aceite o nosso louvor e a nossa adoração. E é um momento propício para que nós possamos pedir perdão pelos nossos pecados, pedir perdão pelas nossas falhas, para que o nosso culto seja aceito na presença dele. Baixemos a nossa cabeça nesse momento e clamemos ao nosso Deus. Pai, na tua presença nós estamos. Queremos agradecer ao Senhor, porque apesar de todas as dificuldades, o Senhor está presente nas nossas vidas. O Senhor tem cuidado do teu povo. O Senhor tem cuidado, inclusive, daqueles que não têm dado a devida atenção ao Senhor. Te agradecemos porque a tua misericórdia, a tua graça é grande. Pedimos que ela continue estendida sobre nós. Pedimos que a tua misericórdia continue estendida, ó Deus, sobre o nosso país, sobre esse mundo. A tua palavra diz, ó Deus, que as misericórdias do Senhor são o motivo porque nós não somos consumidos. E nós agradecemos, ó Deus, por essa misericórdia. E pedimos, ó Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Que o Senhor traga ao nosso coração todas aquelas atitudes, palavras e pensamentos, ó Deus, que te desagradaram nesse dia. Que porventura podem impedir que desfrutemos, ó Deus, da presença, do poder especial do Senhor nas nossas vidas. E que o Senhor nos perdoe. E que o Senhor nos coloque novamente com vestes novas na tua presença, ó Deus. Pedimos a Ti por aqueles que não têm essa comunhão com o Senhor, que estão vivendo momentos difíceis sem ter esperança, sem saber a quem buscar, que essa esperança possa crescer no coração deles também. E que nesse momento de crise, de problema, de dificuldade, aqueles que estão distantes ou não conhecem verdadeiramente o Senhor, encontrem o caminho dos teus altares. Aceita o nosso culto, aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração. É o que nós te pedimos, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. E nós vamos louvar a Deus nesse momento, e você vai louvar ao Senhor aí na sua casa, com esse cântico que diz: vem, esta é a hora da adoração. Esta é a hora do louvor a Deus, em que nós cultuamos a Ele.
Louve conosco nesse momento, através desse cântico que vem, que diz: vem, esta é a hora da adoração. Louvemos ao Senhor nesse momento. Enquanto o meu conjunto de louvor aqui dá início, eu vou dar uma acenada para vocês que estão aí, ok? E vou louvar o Senhor também, claro. Confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. A língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher um tesouro maior terá. Vem. E esse próximo cântico, ele fala a respeito do motivo que Cristo morreu na cruz do Calvário, para formar um povo que servisse a Deus, um povo que andasse com Deus, mas não somente isso, um povo que tivesse comunhão com o Senhor e comunhão uns com os outros. O preço alto que Cristo pagou na cruz do Calvário é para estabelecer relacionamento com Deus e entre nós. Talvez, não sei se é o seu caso, mas eu posso dizer que é o meu. Uma das coisas mais difíceis desse período de confinamento é estar longe dos irmãos, é estar longe da comunhão, longe de tanta coisa que a gente só pode aproveitar presencialmente. Uma piadinha, uma conversa despretensiosa, uma oração, um pedido, coisas que nós realmente fomos comprados por Cristo para fazer. E essa música fala a respeito disso. Alto preço. Esse momento é um momento transitório. É um momento que nós vamos passar e com a graça de Deus vamos vencer. E por que nós vamos vencer? Para a gente voltar a ter essa comunhão presencial,
que Cristo, com toda certeza, morreu na cruz, pensando nos momentos que nós estaríamos juntos como igreja. Louvemos a Ele nesse momento. Sei que foi pago um alto preço. Enquanto elas começam, eu vou dar uma acenada para vocês aí, tá bom? Eu vou pedir que a Liliana ore nesse momento. E ela fala muito baixo, mas eu vou pedir para ela dar uns gritinhos aí, que vai dar certo a oração. Vamos orar com a Liliana. Olhe por toda essa situação, pelas pessoas. Que Deus continue nos abençoando. Senhor Deus, Pai de amor, obrigada, Senhor, porque sabemos que estamos seguros no amor do Senhor, ó Pai, independente das circunstâncias. Ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque somos um povo só, unidos, ó Deus, no Senhor. Ó Pai, nós clamamos que o Senhor venha ter misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia das pessoas que estão doentes, das pessoas que estão à frente, ó Deus. Ó Pai, do trabalho, tem misericórdia daqueles que estão no governo, que tem que tomar as decisões, que o Senhor possa dar sabedoria. E abençoa o teu povo, ó Deus, cada um de nós, que possamos ter sabedoria, ó Deus, para agir e que não nos afastemos do Senhor, ó Deus. E mesmo distante, possamos estar unidos
como o povo do Senhor e unidos ao Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração e fala aos nossos corações, ó Deus, porque precisamos ouvir do Senhor. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, vou deixar o meu conjunto de louvor descer aqui, tá certo? Então eles estão descendo, tá? E eu vou centralizar aqui. Muito bem. Nós vamos meditar, continuar meditando no Evangelho de Mateus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24. E eu farei a leitura apenas de alguns versículos para que a gente possa ir consultando à medida que for necessário, ok? Mateus, capítulo 24. E eu vou começar no versículo 37 do capítulo 23, tá? Está escrito dessa forma. Espero que você esteja com a sua Bíblia em mãos, para que a gente possa fazer essa leitura e durante o percurso dessa meditação possamos consultar à medida que for necessário, tá? Está escrito assim, Mateus 23, de 37 a 39. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Vamos orar, pedir que Deus continue trabalhando as nossas vidas. Deixa eu dar 2 tchauzinhos aqui. Ô Liliana, você já está aí? Oremos nesse momento. Pai, ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração. Que possamos ouvir, ou melhor dizendo, continuar ouvindo a Tua voz nessa noite. Fala conosco com poder, com graça, e que esperança brote no nosso coração. Tudo isso nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Calamidades são situações que por vezes o nosso mundo tem passado. E cada vez que uma calamidade acontece, a preocupação de muitas pessoas é: Cristo já está chegando? Cristo está por aí? O fim dos tempos está chegando? E como estamos vivendo esse período que eu, desde a minha mocidade, ainda sou moço, mas quando era mais moço ainda, nunca havia vivido. Já vivi outras situações, falta fila de leite, fila para comprar carne, muitas coisas no período da década de 80, mas essa restrição de contato social
É a primeira vez. Muitas pessoas estão vivenciando isso. E isso traz à mente das pessoas situações apocalípticas, no sentido bem popular da palavra, e alguns refletem a respeito do retorno de Cristo e do fim dos tempos. Nós estamos trabalhando o que Jesus quis nos ensinar, quis ensinar o seu povo na sua última semana de vida, antes da sua morte na cruz do Calvário. E na semana passada nós verificamos no capítulo 22 que Jesus diz que tem que ficar preocupado se você ainda não recebeu o convite para a festa que vai acontecer. E se você não viu essa mensagem, ela está na página do Facebook, procura aí que você vai encontrar, mas deixa isso para depois. E na sequência, nos capítulos 22, final do capítulo 22, capítulo 23, Jesus trabalha especificamente com alguns líderes do povo judeu, demonstrando como eles estavam equivocados a respeito do conhecimento e da prática que eles achavam que tinham com relação a viver para Deus e viver o que Deus ensinava. E nós vamos retornar a esses textos, mas por causa de estarmos próximos da Páscoa, por causa de estarmos vivendo essa situação, resolvi pular para o capítulo 24, para que nós pudéssemos analisar esse texto e, analisando esse texto, além de entender o que Jesus estava falando, poder também verificar como isso se aplica diretamente aos nossos dias. E sobre isso eu quero conversar com vocês, utilizando o seguinte tema: fiquem atentos. Fiquem atentos. Realmente, esse é o momento de atenção, um momento de prestar atenção, um momento de observar as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Mas não foi só nesse período, hoje, por causa do coronavírus, que as pessoas tinham que ficar atentas. O pessoal no período de Cristo precisava ficar atento, porque preste atenção que esse texto veio primeiramente, primordialmente, principalmente, em primeiro lugar, nossa, quanta coisa, para as pessoas que viviam naquele período. E esse texto é um texto que por vezes é difícil de ser interpretado e muito torcido. Por quê? Porque uma coisa foge à mente das pessoas e às vezes dificulta entender o que Jesus está falando aqui. Porque Jesus está respondendo a dúvidas que os seus discípulos levantam. E se você ainda não percebeu, Jesus está respondendo a 3 perguntas. 3 perguntas? Sim, porque no início do texto eu li com vocês Mateus 23, de 37 a 39, onde Jesus lamenta, onde Jesus fica triste por causa do destino da cidade de Jerusalém e especificamente do templo. E ele fica triste porque esse destino que vem e que virá sobre o templo é cumprimento de um julgamento de Deus sobre este povo, que não só deixou de representar a Deus, mas como se opôs ao projeto de Deus, eles seriam utilizados como símbolo do julgamento final de Deus, tá? Então preste atenção, e ele diz que ele está muito triste, mas logo Jerusalém, logo o templo deixará de existir, e não só deixará de existir, ele deixará de ser aquilo que sempre foi antes da morte e ressurreição de Cristo. E os discípulos ouvem isso.
E quando Jesus sai da área do templo e fica no Monte das Oliveiras, e segundo William Hendricks, naquela época, ao sentar no Monte das Oliveiras, era possível você observar o templo e as suas construções. E observando estas construções, os discípulos fazem 3 perguntas. E a primeira pergunta é a seguinte: quando sucederão estas coisas? Que coisas? A destruição do templo, a casa dos judeus ficar deserta. Eles estavam perguntando a respeito do templo, que era um símbolo da presença de Deus, um símbolo religioso. E aí eles engatam a segunda pergunta: que sinal haverá da tua vinda, do seu retorno? E como que nós vamos saber que a consumação dos séculos, que o fim, não o fim do mundo, mas a renovação de todas as coisas, o fim desse mundo imperfeito e o início de um novo mundo, onde o pecado, a maldade deixarão de existir? Quando que isso vai acontecer? Então perceba que eles fazem 3 perguntas. Deixa eu dar um tchauzinho aqui. Beleza. Preste atenção. Jesus, dos versículos 4 até o versículo 31, ele responde essas 3 perguntas e de forma entrelaçada. Por isso que por vezes é difícil das pessoas interpretarem esse texto. Porque Jesus fala da destruição do templo, Jesus fala da queda de Jerusalém, Jesus fala do seu retorno e Jesus fala como será esse período. Por isso precisamos estar atentos àquilo que Jesus diz. E Jesus estava preocupado com os discípulos daquela época e estava preocupado com os discípulos que viriam depois. E Jesus estava preocupado com nós, conosco e com os discípulos que porventura vierem. Por isso ele diz: fique atento. E qual que tem que ser a atenção? Embora muitos estejam procurando. Opa, Thalita, você está assistindo? Que coisa boa. Então vou dar um tchauzinho para você. Muitos estejam preocupados com uma série de questões a respeito da vinda de Cristo, a respeito do seu retorno. E temos que nos preocupar, mas nos preocupar da forma correta e coerente. E Jesus coloca aqui para os discípulos o que aconteceria nos dias que se seguiriam a sua morte e a sua ressurreição, que pegariam primeiro os discípulos daquele período e nos acompanhariam durante toda a nossa história de vida cristã até aquele dia onde Cristo retorna. Então precisamos ler esse texto à luz dos eventos que aconteceram no período desses discípulos, a destruição do templo, que aponta, simboliza e é um cumprimento parcial do juízo de Deus. A destruição de Jerusalém, do templo, aponta diretamente para o julgamento que acontecerá nos últimos dias. Espero que você tenha entendido brevemente como que nós precisamos ler esse texto. E agora, entendendo isso, entendendo que é uma mensagem para aquele povo, entendendo que é uma mensagem para nós, primeira coisa, fique atento. E qual tem que ser a nossa atenção? Em primeiro lugar, fique atento depois que eu sair daqui, depois que eu morrer e ressuscitar. Jesus diz: fique atento com os falsos líderes e com os falsos irmãos. A nossa primeira preocupação, quando nós começamos a viver situações complicadas nesse mundo, é ficar atento aos falsos líderes e aos falsos irmãos. Onde nós encontramos isso? Veja bem o que está escrito no versículo 5 do capítulo 24. Versículo 4 ele diz: vede que ninguém vos engane.
Cuidado para ninguém passar a lábia conversa em vocês. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Nessa mesma linha, no versículo 11, ele diz, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A primeira coisa que Jesus diz, quando ele está falando sobre a destruição de Jerusalém, quando ele está falando do seu retorno, quando ele está falando dos sinais que antecedem o seu retorno, fica preocupado, não com os sinais que estão acontecendo à sua volta, não com isso, mas preocupe em primeiro lugar com os falsos líderes, e você tem que preocupar com eles, porque nesse período muitas pessoas, se aproveitando de toda a situação, virão dizendo que são meus representantes, ou podem até dizer que são eu mesmo, eu que retornei a esse mundo. Fica tranquilo com esse tipo de coisa, fica tranquilo, mas fique atento, preocupa com essas coisas, preocupa com mensagens que nada tem a ver com aquilo que eu disse, fiz e falei. Não estou dizendo que temos que minimizar as outras coisas, mas a primeira preocupação de Jesus em época de crise, sempre surgem os falsos messias, os falsos líderes, as falsas bocas de Deus, que querem desviar, enganar as pessoas. Cuidado com isso. Cuidado com as mensagens. Hoje, irmãos, nós estamos utilizando a internet. E a internet é uma bênção quando ela não falha, quando ela não trava, para a gente fazer tudo aquilo que nós precisamos fazer. Não sou um pastor tão ciumento assim, a ponto de dizer, não assista isso, não assista aquilo. Mas eu vou dizer tão ciumento, tá? Vocês entenderam, né? Não tem problema, tem muita coisa boa aí, do Hernandes, tem muita coisa boa aí do tio Nicodemos, e outros que eu não vou citar, senão você vai ficar procurando eles aí, na hora que deveria estar ouvindo o pastor mala da sua igreja. Mas preste atenção nisso, cuidado com os falsos líderes, com os falsos profetas, com os falsos representantes de Deus, que vão superabundar, que vão aparecer nos momentos de crise, tentando colocar você numa furada. Esse tem que ser a nossa primeira preocupação. Então estamos vivendo situações que parecem apontar para o retorno de Cristo. Eu tenho que ficar atento aos falsos líderes, falsos cristos. E como é que eu fico atento aos falsos líderes? Como é que eu fico atento aos falsos cristos? Eu tenho que estar firmado e fincado na palavra. Eu tenho que manter o meu conhecimento. Por isso que a internet está sendo um instrumento excelente nesses dias. Mas você tem que ter a capacidade de filtrar, você tem que ter a capacidade de entender, e o filtro é a palavra de Deus. O filtro é aquilo que nós temos aprendido. Aqueles que antes desse problema do coronavírus eram pessoas que não liam a Bíblia, que não iam à igreja, que não participavam de estudos bíblicos, com certeza devem estar se alimentando de uma comida muito ruim. Devem estar seguindo pessoas que não deveriam ser seguidas. Devem estar entrando dentro do seu coração com palavras que deveriam deixar de lado. Jesus disse, primeira preocupação que vocês têm que ter é com os falsos líderes e os falsos cristos. É isso a primeira preocupação. Preste atenção, a segunda preocupação também são os falsos irmãos. Falsos irmãos, sim, falsos irmãos. Por que falsos irmãos? Em períodos de crise, lembrando aí da parábola da semente do semeador, nesses períodos de crise é que realmente as pessoas revelam o que está dentro do seu coração. E por isso que ele diz o seguinte, que a gente precisa ficar atento, porque os falsos irmãos estarão por aí. Eles estarão por aí para quê? Versículo 9. Então serei atribulados, vos matarão, serei odiados de todas as nações por causa do meu nome.
Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Olha, em segundo lugar, uma coisa que nós temos que tomar cuidado são os falsos irmãos. Porque os falsos irmãos são aqueles que no momento da crise vão abrir mão da sua fidelidade e, se precisarem, vão arrastar outras pessoas com ele, ou vão trazer falsos ensinamentos, ou vão, se estivéssemos vivendo uma situação de fins de tempo, onde a igreja era perseguida, estamos com os templos fechados por uma questão de saúde e amor ao próximo. Não é uma questão de perseguição política ou religiosa, porque se fosse, irmãos, eu estaria lá na igreja, eu ia colocar um grande alto-falante e abrir a igreja e dizer que a igreja ia ficar aberta, até que a polícia fosse fechar e me prendesse, e quisesse prender qualquer outra pessoa. Não é esse o caso, mas preste atenção, depois que o templo estivesse destruído, muitos, com toda certeza, seriam perseguidos pelos judeus. Os judeus, os falsos irmãos, se levantariam contra aqueles que aceitaram o cristianismo e iriam traí-los, iriam contra eles, porque sem o templo, muito do judaísmo cai por terra. E aí o que acontece? Com toda certeza, os nossos irmãos cristãos iriam evangelizar, e porque eles estariam evangelizando, os judeus iriam se levantar, e aqueles que estavam entre nós, que não eram convictos, falando a respeito do judaísmo, com toda certeza iriam trair esses irmãos e entregar às autoridades. Essa é a situação naquele período. E em períodos de crise, com toda certeza, esses falsos irmãos, esses que estão entre nós, mas sem convicção nenhuma, serão um problema muito grande para a nossa vida. Porque ou eles tentarão nos arrastar para a infidelidade deles, ou então tentarão nos prejudicar, nos colocando numa situação onde a nossa vida, a nossa integridade ou qualquer outra coisa vai ser colocada em risco. Jesus fala assim: olha, fiquem atentos, porque nesses períodos de crise, os maiores problemas são os falsos líderes e os falsos irmãos, porque eles vão se escandalizar. A palavra escandalizar no versículo 10 fala, vão tropeçar e sair. E se eles quiserem arrastar outras pessoas, se eles puderem arrastar outras pessoas, eles vão. E eles vão ficar com birra, com pirraça daqueles que vão se manter fiel. Não sei se você já passou por isso, de encontrar pessoas que já foram crentes fiéis, firmes, e estão desviados. E quando você está conversando com eles, parece aqueles que não têm uma atitude coerente, que eles têm raiva de você. Que eles ficam assim, rangindo os dentes, achando ruim você ser fiel. É isso aqui. São os falsos irmãos que ficam encontrando motivo para prejudicar a vida daqueles que estão fiéis. Então Jesus falou, fique atento. Nos momentos de crise, posterior à destruição do templo de Jerusalém, para os meus discípulos judeus, haverá irmãos traidores que vão prejudicar vocês. E vocês que são cristãos e que vivem o fim dos tempos, porque o fim dos tempos começou a partir do momento que Cristo morreu, ressuscitou e foi elevado aos céus. Por isso que ficar procurando profecia, quantas profecias precisa cumprir para Cristo voltar? Já cumpriu, irmão, já aconteceu. Cristo pode voltar a qualquer momento, porque durante a história, aquilo que nós estamos lendo aqui se repete com maior ou com menor intensidade. É verdade que no tempo do fim a intensidade de tudo isso será muito maior. Por isso ficar procurando essas profecias, segundo a teologia presbiteriana, amilenista, é bobeira, é besteira. Mas preste atenção nisso. Olha só. Eles vão odiar, escandalizar. E a gente precisa se preocupar com isso. Mas preste atenção. O tempo do fim não é apenas um tempo complicado. E a gente tem que ficar atento aos falsos líderes e aos falsos irmãos. Nós temos que ficar atento. Deixa eu dar um tchauzinho para algumas pessoas aqui.
Ô, dona Raimunda, faz tempo que eu não vi a senhora aqui, hein? Ah, ok, muito bem. Preste atenção. Segunda coisa, fiquem atentos com os sofrimentos e com os pecados. Fiquem atentos com os sofrimentos. Por quê? O pessoal iria sofrer. Olha só o que diz o versículo 6. Certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. E aqui eu quero ler o versículo 9. Então serei atribulado, vão fazer vocês sofrerem, vão matar vocês, vocês vão ser odiados por causa do meu nome. E eu quero ler mais o versículo que fala sobre sofrimento também, aqui, para a gente explicar versículos. Depois eu explico. Deixa eu explicar esses daqui, que vai ser muito bom. Olha só, cuidado com o sofrimento e cuidado com o pecado. Vamos começar com o sofrimento. Por que cuidado com o sofrimento? Porque quando nós sofremos, é que a gente tem maior suscetibilidade de se tornar infiel. Quando dói, a gente quer um alívio rápido para a dor. Por isso ele diz, cuidado, porque olha só, vai ter guerra. E guerra é um problema que pode acometer todas as pessoas. Estava conversando com o seu Elias Salum esses dias e ele disse, reverendo, ninguém ganha com a guerra, todos perdem. E é verdade, todos perdem numa guerra. É dor e sofrimento para todos que participam. Mais do que isso, nós teremos problemas também relacionados à perseguição. Seremos perseguidos por causa do nome de Cristo. Então, sofrimento. Sofrimento é um problema, porque quando nós sofremos, queremos alívio rápido. Ele diz, cuidado, porque você buscar esse alívio rápido, você esquecer que o sofrimento faz parte, porque olha só, diz que é o princípio de dores. Quando essas coisas acontecem, é a ideia assim, quando a mulher está para dar a luz, e ela começa a sentir as dores, ele está dizendo, olha, as guerras, os terremotos, as nações, e durante toda a história isso aconteceu. Li um comentarista que disse que até 1800 e alguma coisa foi feito um levantamento que tinha acontecido 700 terremotos em volta do mundo até então que eles haviam contabilizado. No período que Cristo estava falando, Jerusalém foi destruída no ano 70. Quando foi no ano 79, aconteceu que aquela cidade Pompeia foi destruída pelo Vesúvio. E poderíamos enumerar uma série de catástrofes. No Peru, teve na década de 1900 e alguma coisa. E não lembro de todos os dados, mas são coisas que acontecem. E quando o sofrimento vem, a nossa fidelidade é colocada à prova. Então ele fala, cuidado, fique atento ao sofrimento. E quando o sofrimento vier, passe por ele com fidelidade, porque o sofrimento, ele é simplesmente algo que aponta para o retorno de Cristo. E se estamos sofrendo pela fidelidade a Deus e porque coisas estão acontecendo nesse mundo, tal como essa questão do coronavírus, temos que passar com fidelidade, porque até essa situação aponta sim para o retorno de Cristo. Estou falando que ele vai voltar amanhã, mas aponta para o fim dos tempos com toda a certeza. Cuidado com o sofrimento,
Porque no momento do sofrimento é que a gente está mais suscetível à infidelidade. E eu quero ler agora, lembra que eu disse que esse texto, ele fala a respeito de 3 perguntas que Jesus está respondendo. E tem alguns versículos aqui que a gente precisa prestar atenção, porque Jesus está dizendo especificamente para aqueles discípulos, tem aplicação para nós, mas nós temos que prestar atenção. Primeira pergunta dos discípulos, lembra aí, quando acontecerão essas coisas? A destruição do templo. E Jesus coloca, quando que o templo vai ser destruído? Versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai, para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Preste atenção, os versículos 15 a 20, Jesus está dizendo, olha, quando que vai acontecer a destruição do templo? Quando o abominável da desolação, igual falou Daniel, tiver no lugar santo. Quem estudou a escatologia com a gente sabe que no período de 168 a.C., Daniel profetizou a respeito disso e também a respeito do templo. Um homem chamado Antíoco Epifanes colocou no altar do sacrifício um ídolo pagão e deixou o templo de Jerusalém contaminado e fez uma perseguição contra os sacerdotes e o povo de uma maneira tremenda, matando quem se opôs a ele. Ele está dizendo aqui, sabe quando que o templo vai ser destruído? Quando o templo for novamente profanado. Tá? Isso aconteceu quando? No ano 69, quando o general Tito veio, cercou Jerusalém e colocou a águia romana lá no templo. E ele está falando, aconteceu isso, meus discípulos. Vocês continuam em Jerusalém? Foge daí, vai embora, porque começou o período do juízo, do julgamento, vocês têm que vazar daí o mais rápido possível. Vão para todos os outros lugares, não volte atrás para pegar nada. Nada é mais importante do que fugir nesse momento. E olha, eu tenho dó das mulheres que estiverem amamentando, que tiverem que catar os seus filhos às pressas e sair, porque a hora que o cerco começar, não tem como sair mais. Os judeus, os romanos vão arrebentar, vão acabar com tudo, saiam correndo. E ele cita as grávidas, as que amamentam, o inverno, o sábado, porque segundo a lei do sábado só podia andar um pouquinho. Esses versículos se aplicam especificamente ao povo que vivia naquela época. Muitos entendem de forma errada o texto, porque não viram as perguntas que foram feitas. É também sofrimento. E como que então se fala do povo que estava fugindo naquela época, se aplica à nossa vida? Simples assim, irmãos. No período de sofrimento, no período de dificuldade, se você tiver como fugir, fuja. E largue para trás as coisas que são supérfluas. Larga para lá. Estar no eirado é estar num terraço em cima. Desça e vai embora. Não vai juntar suas coisas não, que não vai dar tempo. Se aplica para nós. Tem muita gente que no período de sofrimento fica se importando com coisas que não são tão importantes assim. E serve para nós nos nossos dias, irmãos, hoje. Às vezes nós estamos tão preocupados com o dinheiro que vai faltar. Estamos tão preocupados com o dinheiro que vai acabar. Estamos tão preocupados em guardar isso, guardar aquilo. Fala, em época de sofrimento, as coisas supérfluas ficam para lá. Foca naquilo que é importante. Foca no seu filho. Foca em fugir daí. Foca em fazer o necessário. Não é para você fugir do Brasil, irmãos. Não é isso que eu estou dizendo. Mas faz o necessário para manter a sua vida. Porque o julgamento vem. O julgamento vem.
Entenderam? Por que tem muita gente que ainda pensa diferente, acha que tem que ter outro tempo, blá blá blá? Porque não percebeu as perguntas. Agora preste atenção. Quando você lê o versículo 21, ele já retorna falando a respeito do quê? Do período de grande sofrimento. Olha só. Nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Os versículos 21 e 22, ele retorna à perspectiva do juízo universal naquele dia do retorno de Cristo. Os versículos anteriores ele fala para os discípulos fugirem, porque não precisa ficar para morrer lá. Não era isso, não era falta de fidelidade, deixar de fazer as coisas necessárias para manter a sua vida. E agora ele retorna, mas haverá um dia que vai ser grande a tribulação. A destruição de Jerusalém, ela aponta para o julgamento final, mas não é. Não é. Ainda mais que a gente sabe ler Apocalipse e entende que um período de uma tribulação maior virá próximo do tempo do fim. Ele fala, então, olha, toma cuidado, porque vai ser grande. E vai ser tão grande que se Deus não tivesse diminuído o tempo, até os escolhidos capazes que apostatassem da fé. Quando Jesus fala isso, ele está dando uma certeza. Os escolhidos, aqueles que pertencem a Deus, não abrem mão de Deus em meio ao sofrimento. Embora ele seja grande, embora ele seja, por vezes, extremamente dolorido. Mas preste atenção, Jesus diz, tomem cuidado. Porque em tempos de crise, e nesses tempos, cuidado com o sofrimento. Porque o sofrimento vai querer te levar a uma infidelidade a Deus. Não faça isso. Não faça isso. Mas ele diz também para tomar cuidado com os pecados. Por que tomar cuidado com os pecados? Preste atenção o que diz aqui o versículo 12. Do capítulo 24. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Preste atenção, multiplicar a iniquidade. Se a gente fosse traduzir do original, a palavra diz, por se multiplicar as pessoas que não querem viver conforme a lei de Deus, o amor de muitos se esfriará. O que isso significa? Preste atenção, como o mundo, vai estar vivendo longe da lei de Deus, sem levar os princípios de Deus em atenção. E isso vai ser a normalidade da vida das pessoas em todas as áreas. Eu não quero dar nenhum exemplo específico, mas nós estamos vivendo períodos onde seguir a lei de Deus é algo que nós dificilmente encontramos. Aliás, quem não segue a lei de Deus é muito mais bem tratado. Parece que as pessoas acham muito mais legal não viver a lei de Deus na ética, na moralidade, na família, com o correto relacionamento com Deus. E preste atenção, toma cuidado com os pecados, não só os seus, mas das outras pessoas. Por quê? Quando você observa a forma, o estilo de vida que as outras pessoas estão vivendo, a tendência é o seu coração ficar gelado, o seu coração se esfriar. E que amor é esse? É o amor tanto a Deus quanto o amor às pessoas. Porque viver fora do projeto de Deus é algo tão normal, é algo tão natural, as pessoas vão começar a ter o amor esfriado. Irmãos, isso durante vários períodos da história aconteceram.
Com certeza estamos vivendo nos nossos dias, porque é normal viver fora da lei de Deus. As pessoas não se esforçam mais para viver a lei de Deus, e nós convivemos isso, por vezes, dentro do nosso trabalho, por vezes dentro dos nossos lares, dentro das nossas famílias. E o que acontece? Isso vai deixando o nosso coração gelado, e a gente já tem dificuldade de demonstrar amor a Deus do jeito que deveria. A gente tem dificuldade de demonstrar amor às outras pessoas do jeito que deveria. Por isso Jesus fala: olha, presta atenção. Além de você ter que tomar cuidado com o sofrimento, tome cuidado com o pecado. Tome cuidado, porque isso pode fazer o seu coração ficar gelado. Nós não podemos de maneira nenhuma permitir que a pecaminosidade da nossa sociedade contamine-nos, de maneira que o nosso amor a Deus e o amor ao próximo se esfriem. Isso não pode, não deve acontecer. Jesus, eu estou preocupado com isso aí. Eu estou preocupado com isso. Como nós estamos lidando com essa situação. Toma cuidado com o pecado, porque o pecado que está à sua volta faz o quê? Faz com que você sinta o seu coração gelado e tenha mais dificuldade de demonstrar esse amor para as outras pessoas. Fique atento com o sofrimento que vai te empurrar para a infidelidade, e com o pecado dos outros, que talvez não te faça infiel, mas faz você ficar com o coração gelado, duro, onde você deixa realmente de viver aquilo que Deus quer que você viva. O primeiro amor, aquele pulsar do coração genuíno. Fala, cuidado, é o pecado da sociedade que nos afeta. Não se deixa afetar por isso, porque esse tipo de coisa vai acontecer. Não se deixa afetar. E o texto continua, por isso que ele diz no versículo 14: o amor de quase todos esfriará. Mas ele faz uma ressalva: aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, aquele que não permitir que os pecados da sociedade transformem você num coração gelado para Deus, um coração gelado para o seu próximo, conforme aquilo que a lei de Deus diz que tem que ser. Tem que perseverar. Se o seu coração ficar gelado e continuar gelado, desculpa aí, viu, meus irmãos? Vocês não estão vivendo o projeto de Deus, porque ele diz que quase todo o coração vai ficar gelado. Quase todo. E de quem que não vai ficar gelado? Uai, daqueles que perseveram. Daqueles que ouviram o que Cristo está falando, estão impedindo que esse tipo de situação aconteça na sua própria vida. Então, fique atento. Em primeiro lugar, com os falsos líderes e falsos irmãos. Fique atento. Em segundo lugar, com o sofrimento e com os pecados. Mas tem uma terceira coisa. Fala, pastor, isso é sermão do final dos tempos? Cara, eu pensei que você ia falar outra coisa. Pensei que o senhor ia me dar um mapa. Pensei que você ia me mostrar, igual, né, Dan Brown, esses caras aí, qual o segredo? Jesus, ele está preocupado com muitas coisas. Ele está preocupado em mostrar o que é importante. E a terceira coisa que é importante é a seguinte: fique atento. Você verá Cristo e ele vai te achar. Fique atento, você verá Cristo e ele vai te achar. Tem muita gente preocupada com o fim dos tempos. Onde é que eu vou encontrar Cristo? Se eu estiver tomando banho, nem vou falar. Se eu tiver isso, não preocupa com isso não. Olha o que Jesus disse assim. Primeira coisa, no fim dos tempos as pessoas vão querer mostrar para você o lugar sagrado, o lugar onde ele vai se manifestar. Não, Jesus fala assim: para com isso, que bobeira. Nem Jerusalém, nem em nenhum lugar. Fica onde você está, meu irmão, minha irmã. Versículo 23 do capítulo 24. Então, se alguém vos disser,
Eis aqui o Cristo, ele ali, não acredite não. Se aquela pessoa diz, eu vi ele, encontrei na caverna, encontrei naquele vidro, desculpa aí, encontrei, não, esqueça esse trem lá. Fala, muitos cristos vão vir, tem muita gente que vai fazer sinais e maravilhas. Nossa, sinais, mas deixa ele fazer sinais e maravilhas lá. Deixa que eu sou o Cristo, voltei fazendo milagre. Jesus diz, larga lá. E vão ser sinais e maravilhas poderosos. E que, veja bem, ele diz, que se possível fosse, enganaria os próprios eleitos. Não engana porque Cristo não deixa. Mas não precisa correr atrás dessas coisas não. Não precisa correr atrás do falso Cristo. Não precisa correr atrás dessas pessoas que ficam proclamando e falando a respeito de milagres. Inclusive vai ver que eles nem são verdadeiros cristãos. Nem são representantes de Cristo. Não preocupa com isso não. Versículo 25 ele diz, vede que vos tem predito. Então não usa sinais e maravilhas para falar que você tem que ir nesse ou naquele lugar. Não é assim não. Está errado, tá? E ele continua. Versículo 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está aqui no deserto, vai lá. Eis que ele está na casa, vai lá não. Por quê? Preste atenção. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Preste atenção, vai ser um negócio que todo mundo vai ver. Até aqueles que não querem ver, vão ver. Será como um grande fenômeno que as pessoas virão de um lado ao outro. Então não vai correr atrás de Cristo não. Encontrar, ver ele aqui, ver. Você vai ver onde você estiver. No Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai. Qualquer lugar do mundo. E olha só que interessante. Versículo 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Preste atenção, alguma coisa, seja ela figurada, seja ela literal, e eu estou a ponto de acreditar que é literal, ou seja, o sol deixará de iluminar. A lua deixará de refletir aquilo que o sol coloca. Mais do que isso, também as estrelas não trarão nenhuma claridade. Olha só que legal. E aí a gente volta no versículo anterior e diz, será impossível as pessoas não verem o retorno de Cristo? É claro, todos os outros fenômenos que são responsáveis pela luz e tudo vão estar, de certa forma, apagados. Todo mundo vai ver. Então você não corre não precisa correr não. Continua na sua igreja, meu irmão. Continua na sua vida, não precisa mudar nada não, só. Não precisa mudar para esse, aquele lugar. Tem tantas religiões que as pessoas mudam para a beira de um rio, porque aquele rio lá, e tem que ir em tal lugar, porque tal lugar é lá. E fala, que é isso? Larga a mão desse negócio. Não é nós, é Cristo que vai vir e a gente vai ver onde estiver. E preste atenção, você não vai só ver. Cristo vai te achar. Não precisa preocupar. Olha o que diz o versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Preste atenção, quando Cristo apontar lá no céu, aqueles que não forem seus discípulos vão lamentar mesmo e bater no peito. Não tem mais jeito. Quando o sinal de Cristo aparecer, já era. Perdeu. Por quê? Porque o período em que nós podemos nos comprometer com Cristo é antes desse sinal aparecer no céu e é antes da gente morrer. Depois já era, só tem que lamentar mesmo, vai ver e vai chorar, porque não tem mais condição. E olha só, versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Meu irmão, minha irmã, você que nos ouve, não precisa ficar correndo. Cristo está aqui, Cristo está ali, Cristo está acolá, não precisa não.
Quando for o retorno de Cristo, vai aparecer um sinal no céu, você vai saber, porque muita coisa vai acontecer. O sol, a lua, as estrelas não vão encobrir na vida e na visão de ninguém que Cristo está voltando. Mais do que isso, mas se eu estiver dormindo, porque enquanto no Brasil é noite, lá na China, no Japão é dia, se eu estiver dormindo não tem problema não, pode estar dormindo, pode estar tomando banho, pode estar trabalhando. Os anjos de Deus virão e buscarão os escolhidos. Preste atenção, muita gente muito preocupada com o fim dos tempos. Muita gente muito preocupada em onde encontrar Jesus. Jesus é que vai ao encontro dos escolhidos. Jesus que vai atrás de você, aonde você estiver. Se porventura Cristo quisesse voltar amanhã, não seria preocupação. Por que não seria? Porque Ele vai mandar os anjos me encontrar, para que eu possa me reunir com Ele. Por que você está preocupado com o fim dos tempos? Jesus está perguntando para você. É evidente que tem muita coisa complicada. Os falsos líderes, os falsos irmãos, sofrimento, os pecados que esfriam o nosso coração. Mas você vai ver a hora que Cristo estiver por aí, se vivo estiver, e Ele vai te achar. Não preocupa não, que Ele vai te encontrar. E eu queria concluir. Se você é da minha igreja, você está acostumado a um sermão tão longo assim, né? Também, vocês não estão me deixando pregar, estou brincando. Não estou pregando na igreja, então, sabe como é, né? Aquela necessidade de falar. E eu queria concluir dizendo, nesses tempos, continue fazendo aquilo que você sempre fez. Continue andando em fidelidade a Deus. E preste atenção naquilo que é importante. O juízo de Deus veio sobre o templo, sobre a cidade de Jerusalém, porque eles deixaram de cumprir o seu papel, de entender quem Cristo é. Eu quero afirmar aqui que muitas igrejas vão deixar de existir. Em nome de Jesus, a nossa não seja uma dessas. Em nome de Jesus, porque como o templo de Jerusalém deixaram de cumprir o seu papel, quando Cristo falou, quando Cristo disse, eu quero ajuntar, eu quero que vocês saibam quem eu sou, eu quero que vocês vivam junto comigo. O povo de Jerusalém não quis e muita igreja não está querendo. O juízo de Deus pode vir, mas preste atenção, fica tranquilo, porque apesar do sofrimento, dos falsos profetas, dos falsos irmãos, Cristo vai demonstrar quando Ele vier, e Ele vai te achar. Fica tranquilo, continua na sua fidelidade ao Senhor, que independente do que acontecer, porque tem gente que morre em meio ao sofrimento, tem gente que morre por causa da trairagem, tem gente que morre por causa dos problemas que acontecem, mas e daí? Firme estou, seguro não tenho temor do mal, pois guardado pela fé em meu Jesus, não posso duvidar desse amor leal, pois é Ele quem me conduz. Então o fim dos tempos não é, embora traga uma série de consequências, não é motivo da gente mudar o nosso procedimento com relação a Deus e com relação à vida das outras pessoas. Continue fiel a Deus, porque Ele vai te achar, se você está entre os escolhidos. Agora, se você não tem um compromisso com Cristo, toma cuidado, porque diz que a hora que aparecer o sinal, diz que as pessoas se lamentarão. Que você não esteja no meio daqueles que se lamentam. Que se você tem nos ouvido agora, e você está entre aqueles que se desviaram, se escandalizaram, que preferiram deixar o coração gelado e viver conforme o mundo está vivendo, você está ouvindo nessa noite, porque Deus requer de você uma mudança de vida. E eu quero orar para finalizar o nosso culto pelas pessoas que estão entre os eleitos e também por aqueles que precisam realmente se comprometer com Cristo.
Pai, nós nos colocamos novamente diante de Ti nessa noite. Agradecemos porque nenhum sofrimento, tragédia, perigo, fim dos tempos vai impedir o Senhor de nos achar. O Senhor vai nos achar, porque nós pertencemos a Ti. Que essa certeza e essa segurança nos mantenha firmes e fiéis diante do Senhor. Mas eu quero orar também por aqueles que estão ouvindo essa mensagem, que estão separados do Senhor, por causa que vivem uma vida de pecado. Estão separados do Senhor, porque não entendem, não querem aceitar a sua palavra. Estão separados do Senhor, porque como o povo do templo tem religiosidade, mas não tem conhecimento e nem compromisso com Deus, que isso caia por terra agora em nome de Jesus. E que haja mudança e haja transformação para a glória do Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. E eu queria, irmãos, depois dessa oração, eu sei que quem abençoa é Cristo, mas eu quero declarar a bênção de Cristo sobre a sua e sobre a minha vida nesse momento, ok? E agora, irmãos, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos alerta, que nos mostra a verdade da Tua palavra, e que com certeza naquele dia nos achará, se virmos e estivermos aqui no seu retorno, continue sobre nós. Que o conforto, o consolo, o poder, os dons do Espírito Santo, continue sobre a igreja do Senhor, espalhada sobre a face da terra, hoje e até aquele dia, onde aquele sinal visível e que trará lamento aos que andam distantes do Senhor, mas trará alegria ao seu povo, até aquele dia. Continue sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, até a próxima, com a graça de Deus. E segunda-feira não vai ter devocional, mas eu quero que você leia esse texto. Eu expliquei muita coisa para você, e se você ler até o versículo 31, tenho certeza que você vai ter muita coisa para conversar em família no seu devocional amanhã. E terça-feira a gente continua com a graça de Deus em nome de Jesus. Então Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser.